Olá, graça e paz, sou o pastor Marcos. Nós vamos continuar a nossa série de meditações no livro de Josué. Hoje Josué, capítulo de número 6. É muito importante aí mais uma vez que você pause, leia todo o capítulo e também mantenha a sua Bíblia aberta para melhor aproveitamento. Eu vou ler apenas os versos 1 e 2 que nos diz: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Que Deus nos abençoe na exposição da sua santa palavra. À luz deste texto, nós vamos falar hoje sobre tomando posse da vitória pela fé. Tomando posse da vitória pela fé. João, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 4, diz que a vitória que vence o mundo é a fé. Quando falamos em tomar posse de bênçãos, não estamos falando aí de teologia da prosperidade, de alguns passos para nós tomarmos posse de bênçãos materiais, de riquezas, de prosperidade financeira ou de uma saúde eterna, de bens para este mundo, como muitas vezes é compreendido este termo. Quando falamos aqui em tomar posse pela fé, ou recebermos pela fé, nos apropriarmos pela fé de vitória, estamos nos referindo a algo que é bíblico. Afinal, tudo que nós recebemos da parte de Deus, tudo que temos, é recebido pela fé, não vem dos nossos méritos, não vem das nossas obras, da nossa justiça, da nossa bondade, mas vem da obra realizada de Jesus Cristo. Ele que consumou esta obra, que conquistou muitas coisas através da sua pessoa e da sua obra, do seu ministério, da sua obra na cruz. E hoje ele aplica, ele comunica a nós, a sua igreja, e isso nós recebemos pela fé. A fé é o instrumento que Deus nos dá para nos apropriarmos de todas as bênçãos que Deus em Cristo Jesus nos dá. Então nós vamos ver à luz deste texto como nós tomamos posse da vitória, da verdadeira vitória pela fé, e nós vamos ver ali algumas características desta fé. E o Novo Testamento interpreta este episódio, por exemplo, em Hebreus 11:30, nos dizendo que pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas 7 dias. Então é um texto que fala sobre esta fé, sobre o exercício da fé. Deus é quem nos dá a vitória, Deus garante a vitória e nós nos apropriamos da vitória e dos seus benefícios pela fé. E vamos ver isso também à luz hoje do Novo Testamento, da obra de Jesus Cristo. Então vamos lá, Josué capítulo 6. Tomando posse da vitória pela fé. Primeiramente nós observamos aí versos de 1 a 7, que a vitória nos é dada por Deus. O texto inicia aí apresentando diante de nós, dos leitores e diante do povo que estava lá naquela época, do povo de Deus, uma tremenda dificuldade de tomarem esta primeira cidade no início ali em que eles estão entrando na terra prometida após terem atravessado o Rio Jordão. E aqui diz que a cidade estava totalmente fechada, ninguém entrava e ninguém saía. As cidades naquela época constituíam-se em pequenos reinos. Todos estes vilarejos, vamos dizer assim, tinham o seu rei, os seus generais, eram meio que independentes. E eram cidades extremamente fechadas, com muralhas altas. Jericó provavelmente tinham 2 muralhas paralelas, até mesmo se podia construir. É muito provável que a casa de Raabe ficava aí nessa muralha. Mas eram fortificações que cercavam a cidade toda, eram muito altas e muros também muito profundos, muito largos. E o texto diz que Jericó estava totalmente fechado, impenetrável. Como o povo de Deus iria tomar posse da terra prometida? Como eles iriam ali garantir a sua vitória? Nós sabemos também que este povo não era um povo de guerra, não eram guerreiros treinados. Nós sabemos que os seus pais foram escravos no Egito, depois pereceram no deserto pela desobediência. E esses filhos que vão herdar agora a terra prometida, essa segunda geração, eles nasceram no deserto, peregrinaram no deserto, ali dependendo de Deus o tempo todo, não plantavam, dependiam de Deus para o seu sustento, para o seu alimento, para as vestes serem conservadas. Então é um povo que nasceu ali no deserto, não era um povo naturalmente
guerreiro, de guerra, que haviam enfrentado ali diversas batalhas, não é? Então, ali nós vemos estas dificuldades cercando este momento de tomar posse da terra prometida. É interessante porque sempre se levantam essas dificuldades e isto ressalta ainda mais o poder de Deus. Então, aqui nós temos diante de nós uma dificuldade. E muitas vezes também isso acontece na nossa vida, quando nós nos deparamos aí com muralhas altas, totalmente fechadas, quando o problema parece não haver solução, quando parece que nós não enxergamos saída, a situação ficou extremamente difícil e nós não enxergamos aí nenhuma possibilidade. O cenário que está diante de nós é extremamente difícil. E quando caminhamos com Deus também não estamos imunes a passar por situações como esta, seja na nossa vida pessoal, profissional, familiar, no relacionamento da igreja. Muitas vezes também nós nos encontramos em situações em que aquilo que nós almejamos parece ser algo ali impossível. O autor ressalta isso aqui muito bem. As muralhas estão fechadas por causa dos filhos de Israel. Eles estão com medo, mas ao mesmo tempo a cidade está impenetrável. Ninguém entra e também ninguém sai. Mas observe aí que justamente neste contexto, a partir do verso de número 2, Deus fala a Josué, Deus rompe o silêncio e Deus vem até Josué com sua palavra, com sua promessa e mais uma vez Deus diz: eu entreguei Jericó nas suas mãos, inclusive o rei e todos os seus valentes, todos os seus homens fortes e corajosos, guerreiros. Deus está dizendo que foi ele que entregou. É muito precioso observar que eles ainda não tinham avançado em Jericó, eles ainda não tinham dominado a cidade, mas é tão certa a vitória que Deus já diz aqui: eu entreguei Jericó a você, Josué, esta cidade já está entregue. Primeiro aqui vem a palavra de Deus, e de fato a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós ouvimos a verdade de Deus que está nas escrituras sagradas, nas suas promessas, não as promessas que nós inventamos ou que muitos líderes aí evangélicos prometem em nome de Deus, ou não confundirmos os planos de Deus, as promessas bíblicas de Deus com os desejos do nosso coração ou com algo que Deus nem nos prometeu. E nós muitas vezes confundimos os nossos desejos, os nossos planos com os planos de Deus. Mas a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Mas é muito importante observar aqui que o que alimenta a nossa fé, o combustível da nossa fé, o alicerce onde a nossa fé está ancorada é a palavra de Deus, são as suas promessas. Deus vem e diz: eu entreguei Jericó nas suas mãos. E logo em seguida o texto continua aí dizendo, Deus vai trazer orientações a Josué de como a posse da terra prometida deveria se dar. Vamos observar aí. Deus dá uma estratégia ao seu povo que parece até um pouco meio estranha, se tratando de domínio de uma cidade, da conquista de uma cidade, mas é porque na verdade quem luta pelo seu povo é Deus. Eles estavam ali simplesmente fazendo algo de maneira estratégica, celebrando esta vitória, e de maneira didática Deus está aqui também ensinando o seu povo. Eles deveriam rodear a cidade durante 7 dias e tocando ali as cornetas, feitas de chifre de carneiro. Eles deveriam rodear a cidade, os sacerdotes, os levitas, a guarda armada que iria adiante e todo o restante do povo, e tocando ali aquela corneta, aquela trombeta. E num determinado momento, no 7º dia, quando eles rodeassem a cidade 7 vezes, na 7ª vez eles tocariam durante um prazo longo ali aquela trombeta. Josué daria a ordem e o povo gritaria, e quando o povo gritasse, as muralhas ali iriam abaixo, as muralhas iriam ruir. É interessante aqui observar algumas coisas. Primeira repetição aí do número 7, que nós sabemos que na Bíblia traz o sentido de plenitude, de perfeição, de algo completo. O outro ponto aqui a nós observarmos é o uso aí da trombeta de carneiro.
Por quê? Porque a trombeta de prata era mais para uso militar, para conduzir o povo, e em determinado momento, conforme a trombeta ressoasse, o exército saberia o que fazer. O exército seria comandado pela trombeta. Mas este tipo aqui de trombeta, era mais usado em festas, era mais usado em celebrações. E é esta justamente a trombeta que vai ser usada aqui. Pois é um momento de festa, é um momento de celebração, é um momento de tomar posse da vitória. E quem está dando a vitória, quem guerreia pelo povo, é o próprio Deus. E este grito, quando o povo vai dar, na verdade é um grito de vitória, é um grito de júbilo, é um brado de louvor a Deus, é um brado de celebração, pois quem faria a muralha ruir seria o próprio Deus. E em seguida, o que o povo deveria fazer é simplesmente tomar posse daquela terra. O outro ponto a observar aqui é essa sequência de 6 dias rodeando a cidade. No 7º, eles ali realizarem algo especial e marcarem aí o início da terra do descanso, da terra de Canaã, da terra que mana leite e mel. Isso remete ao povo de Deus a algo que já vem desde a criação, 6 em 7. Afinal, Deus trabalhou 6 dias criando todas as coisas, trazendo à existência o que não existia, organizando toda a criação, e ele descansou no 7º dia. E assim também Deus didaticamente ensina o seu povo toda a semana, de que nós devemos trabalhar 6 dias e descansar no 7º, para termos comunhão com Deus, mais intimidade com Deus, e nos lembrarmos de que quem nos sustenta não é o nosso esforço, o nosso suor, mas é o próprio Deus. E este sábado, que se tornou um símbolo do próprio Cristo Jesus, ele é o Senhor do sábado, e se tornou símbolo do nosso descanso em Cristo, das nossas obras. E também, como diz Hebreus no capítulo 4, resta ainda um descanso para o povo de Deus. O sábado se tornou também um símbolo aí da nova Canaã, do nosso descanso eterno com Deus. Então é interessante observar estes passos, como didaticamente Deus está ensinando, que Deus é quem trabalha pelo povo, Deus é quem vai dar descanso ao povo, Deus dá essa estratégia de celebração de vitória. O povo ali rodeando traria ainda mais temor aos inimigos que estavam lá dentro, eles ficariam totalmente confusos, o que está acontecendo? E ficaria muito claro que quem fez todo o trabalho é o Senhor Deus. O que o povo teve que fazer é responder à ação de Deus com fé, confiar na estratégia de Deus. E Paulo vai dizer aos Colossenses que Cristo Jesus é quem nos dá a vitória, porque ele despojou os principados e potestades, expondo ao vexame na cruz, despojou ali o inimigo do povo de Deus. Na cruz ele pisou a cabeça da serpente. Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 15, que graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, é Deus quem nos conduz em triunfo, como diz Paulo também aos Romanos. A nossa vitória vem de Cristo Jesus, ele é quem amarrou o valente, ele é quem na cruz pagou pelos nossos pecados, derrotou a morte, pagou ali o preço da nossa condenação, derrotou o Satanás, e ali houve justiça na cruz contra os nossos pecados, contra os inimigos de Deus e também contra Satanás, o inimigo das nossas almas. E houve também manifestação de graça, de misericórdia, de grandiosa salvação, ao ponto de Paulo dizer em Efésios 1:3 que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Cristo, por meio da sua morte, do seu sacrifício, da sua obra expiatória, ele conquistou para nós bênçãos eternas, espirituais e indizíveis. Ele é o guerreiro da cruz que vitoriosamente conquistou para nós tamanha salvação. E hoje ele nos convida a tomar posse pela fé de todas estas graças, pela obra do Espírito que aplica a nós a obra de Jesus Cristo. Primeiro, então, nós precisamos saber que Deus é quem nos dá a vitória. Em primeiro lugar, nós vimos aqui que quem nos dá a vitória é Deus. Em segundo lugar, versos de 8 a 14, nós vamos observar aqui que esta vitória é recebida pela fé. O verso 8 inicia dizendo que Josué fez exatamente como Deus havia ali ordenado.
Josué passa ao povo as ordens e as instruções. E nisso nós observamos aqui mais detalhes acerca de como aquela cidade deveria ser tomada. De nada adianta nós ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos as suas promessas, se nós não crermos nas suas promessas, se nós não obedecermos a palavra de Deus, se não acolhermos e se nós não abraçarmos estas promessas pela fé, se não lançarmos a nossa confiança na sua palavra e no seu caráter. Muitas pessoas acham até bonito a palavra de Deus, as suas promessas, mas não creem nesta palavra, não lançam a sua confiança nessa palavra. E se nós não cremos em Deus e na sua palavra, a gente vai crer em qualquer outra coisa. E muitas vezes no nosso próprio coração, no nosso jeito, na nossa própria sabedoria. Observe aí que havia uma ordem nesta marcha. O povo deveria marchar 6 dias. Durante 6 dias eles marchariam, dariam uma volta ali na cidade de Jericó. E havia uma sequência. Primeiro vinham os homens armados, a guarda de Israel iria adiante, não porque eles confiassem ou deveriam confiar no seu próprio braço, no seu esforço para derrotar aquela cidade, mas é de maneira estratégica e didática que Deus aqui está trabalhando, até porque este rodear a cidade produziria ainda mais temor nos seus moradores, e também porque assim que os muros caíssem, aquele povo deveria avançar cidade adentro. A cidade devia ter mais ou menos 1 quilômetro de extensão de um ponto a outro, e eles deveriam ali tomar a cidade e exterminar todos os inimigos e também os animais. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas e então a guarda? Logo em seguida vinham sacerdotes tocando ali as trombetas de carneiro, e logo em seguida vinham sacerdotes com a arca, e em seguida na retaguarda vinha o povo. Eles rodeariam a cidade assim. É interessante observar aí, porque em certa altura o autor diz aí que a arca rodeou a cidade. Assim como na travessia do Rio Jordão, aqui também a arca ganha um destaque, ela ganha um protagonismo. A arca é que na verdade rodeia a cidade. A arca tem um papel muito importante. E por quê? Não é um símbolo místico, não é algo assim de um amuleto, não é nenhum símbolo parecido com o que a gente possa ter hoje, nem deva ter, né, nesse sentido religioso, né? Mas Deus instituiu assim no tabernáculo, né, e a sua arca, pois era um símbolo da presença de Deus com o seu povo, da habitação de Deus com o seu povo. Nessa arca ali estavam as tábuas da lei, depois também foi colocado ali o cajado de Arão que floresceu, né? Sobre a tábua da arca estavam ali os querubins. Era um símbolo de Deus habitando com o seu povo, um Deus santo, pela propiciação do sangue. Afinal, o sangue era aspergido ali na tampa da arca, que era o propiciatório. Ou seja, um Deus santo pode coabitar com um pecador, porque o pecado foi propiciado. Porque pecador habitando com Deus santo, Deus tem que punir o pecado e o pecador. Mas como o pecado já foi propiciado, já foi satisfeito, a justiça de Deus já foi satisfeita, a arca da aliança é Deus morando com o povo, Deus habitando com o povo. É claro que isso é provisório, não é que Deus se resume a uma arca, que Deus habita numa arca. Ele mesmo vai dizer, Atos 17, Paulo diz que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, mas era um símbolo ali provisório, uma sombra e um tipo de uma realidade muito maior. Mas a arca era símbolo da presença de Deus. Então quem estava rodeando Jericó com o povo era o próprio Deus. Deus é quem estava rodeando a cidade. Você se lembra que o capítulo 5 termina com um homem de guerra, né? Que é a pré-reencarnação de Cristo. Aquele príncipe do exército do Senhor aparece ali a Josué para encorajá-lo. Então quem está tomando a cidade na verdade é o próprio Senhor. E eles deveriam ali observar então estas práticas, mas sem se esquecer de que quem guerreia por eles é o Senhor. Mas note a importância do crer, do obedecer. Eles deveriam crer na palavra de Deus, nas orientações passadas a Josué e obedecerem sistematicamente tudo aquilo que Deus ordenou. Nesses 6 dias eles deveriam rodear a cidade exatamente desta forma. O texto diz que eles fizeram assim.
Por quê? Porque a fé envolve este aspecto também de perseverança. Nós precisamos crer, mas fé não é um passe de mágica, eu fiz e aconteceu. Não é algo do tipo 7 passos para alcançar uma bênção. A fé exige de nós esta perseverança, é crer apesar das circunstâncias. Muitas vezes nós não compreendemos os planos de Deus, muitas vezes nós não compreendemos a maneira como Deus age, mas aí nós somos chamados a crer, a confiar e a obedecer e a termos esta perseverança. E assim eles deveriam fazer até o 7º dia. No 7º dia eles rodeariam a cidade 7 vezes, na última vez, dado o sinal, eles gritariam o brado de vitória. Dentro disso, aprendemos aqui um princípio extremamente importante para a nossa vida espiritual, é que Deus está onde a sua palavra está. Não é que Deus, como onipresente, não esteja em todos os lugares, mas eu quero dizer em termos de um Deus que é favorável a nós, que está em relacionamento conosco, que está caminhando conosco. Quando eles ouvem a palavra, recebem, creem, aplicam, obedecem e fazem exatamente como Deus ordenou, vocês notaram aí que é a arca que rodeou a cidade. Deus está com eles, porque Deus está onde a sua palavra é lida, onde a sua palavra é crida, onde a sua palavra é observada. Não adianta eu querer fazer do meu jeito, fazer conforme a minha sabedoria, achar que eu sou melhor do que Deus, mais esperto do que Deus, e querer que Deus esteja nos meus negócios, querer que Deus esteja nos meus planos, na minha vida, dos meus afazeres. Quantas vezes a gente faz segundo o nosso próprio coração, segundo a nossa própria cobiça, e ignoramos a palavra de Deus, ignoramos os conselhos da palavra de Deus, ignoramos as suas advertências, a gente faz do nosso jeito e quer que Deus nos abençoe, e se dá algo errado, a primeira pessoa que a gente joga a culpa é em Deus. Deus, onde o Senhor estava? Sendo que a gente nem consultou a Deus e nem o obedeceu. É muito importante observar aí, a arca ia, porque estava sendo exatamente feito conforme Deus havia ordenado. Lembra aí de, por exemplo, Jonas, não é? Jonas estava fugindo de Deus e ele achou que porque aparentemente tudo estava dando certo, ele desceu, achou o navio, tinha dinheiro, que Deus estava com ele, mas a gente sabe que é exatamente o oposto. Deus não estava se agradando nem um pouco de Jonas, né? E observe aí na sua vida, você observa os princípios da palavra de Deus no seu relacionamento com as pessoas, na sua família, na sua casa, no relacionamento conjugal, de pais com os filhos, no namoro, nas suas escolhas, na escolha de com quem você vai namorar, de como você conduz o seu namoro, de com quem você vai casar. É uma pessoa piedosa, é uma pessoa que tem a mesma fé que você, ou nos negócios, no lazer, no trabalho, na vida em sociedade, na política, em todas as esferas da vida humana que dizem respeito a Deus, porque não há nenhuma esfera na vida humana que não tenha relação com Deus. Será que nós buscamos compreender, crer, aplicar e viver à luz da palavra de Deus, ou a gente prefere o nosso próprio jeito, ou que Satanás e o mundanismo nos sugerem? Paulo, em 1 Tessalonicenses, diz algo muito interessante. Ele diz assim: recordando-vos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1:3. Olha que interessante aí. Paulo se recorda da operosidade da fé destes queridos irmãos. Era uma fé operosa, uma fé viva, uma fé prática. E ainda nós observamos lá em 1 Pedro 1:9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, o propósito desta fé que Deus nos deu é a nossa salvação completa, é o que nós encontraremos no final. Mas olha aí a importância do crer, do observar e do perseverar. E ainda falando nesta perseverança na obediência, como este povo perseverou 6 dias, isso é muito claro aí no texto, né? E de novo, e por 6 dias, e fizeram isso durante 6 dias. Por exemplo, lá em Tiago capítulo 1, né, versos 3 e 4, Tiago nos diz
sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Olha que interessante aí, a provação da vossa fé produz perseverança. Olha aí como fé e perseverança estão intimamente ligados. Então nós observamos aí em segundo lugar que nós nos apropriamos, nós recebemos, tomamos posse das bênçãos de Deus que estão contidas na sua palavra em Cristo Jesus pela fé. Esta fé que implica em total confiança em Deus, total confiança na sua palavra, obediência, fidelidade e perseverança. Quando andamos neste caminho, nós podemos ter certeza de que assim como a arca estava com aquele povo, Deus está conosco. Que bênção que Deus nos dá este instrumento, como diz Paulo em Efésios, nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Isto que? A fé. Mediante a fé nós somos salvos, e esta fé não vem de nós, mas é um dom de Deus. E você tem caminhado por fé? Tem confiado na palavra de Deus? Tem sido aí obediente, perseverante? Você tem uma fé perseverante? Ou você desanima logo de cara, logo de início? Como você tem vivido aí a sua vida cristã? Mas em terceiro lugar, versos 15 a 27, observamos aí que a vitória resulta na glória de Deus. Os versos 15 e 16 marcam aí a tomada da terra, o início da tomada da terra, quando chega o sétimo dia. Então eles rodeiam a cidade 7 vezes, o som da trombeta é ouvido, Josué ali dá a ordem, o povo dá aquele brado de vitória, e conforme Deus havia dito, no tempo exato, a muralha vem ao chão e o povo então avança naquela cidade que antes era impenetrável, mas agora Deus de fato entregou aos seus filhos. E observe alguns pontos interessantes neste texto. Primeiramente, que eles deveriam exterminar tudo o que havia ali na cidade. Os ímpios, os animais, todos ali, estas coisas que Deus havia E observe aí alguns pontos interessantes. Primeiramente aí que Deus executa juízo através do seu povo. Toda a terra pertence a Deus. A Bíblia diz que céus e terra e tudo que nela há, tudo que neles há, pertencem ao Senhor nosso Deus. Deus criou o homem para que o homem o glorificasse neste mundo como o seu representante, criado à sua imagem e semelhança. Mas nós sabemos que o homem caiu numa ímpia rebelião, virou as costas para Deus, se tornou ingrato, soberbo e se rebelou contra Deus. E o homem então se afastou deste propósito. O homem sem Cristo então está num estado totalmente deplorável, ele é inimigo de Deus, está debaixo da ira de Deus e é um usurpador que usa o mundo de Deus e as bênçãos de Deus só para pecar. Então Deus, a gente vê isso muito claro no Antigo Testamento, ele executa vários momentos de juízo usando o seu povo, e na verdade esses ímpios aqui são usurpadores, eles são parasitas aqui nesta terra. Isto é muito evidente no Antigo Testamento, quando o povo de Deus se identifica ali como uma nação entre outras. Claro que à luz do Novo Testamento, nós sabemos que agora falamos em termos espirituais. Mas estas empreitadas ordenadas por Deus era um anúncio, na verdade, uma sombra do verdadeiro juízo final. Quando Deus vier e purificar todas as coisas, quando Deus julgar todos os homens e lançar os ímpios, os homens maus, na condenação eterna, aqueles que não estão em Cristo Jesus. Então aqui nós temos uma sombra, um tipo, uma antecipação do juízo final, quando Deus limpar toda a terra e assentar o seu povo, que é a sua igreja, em novos céus e nova terra. Então a gente vê que Deus executando o juízo, o povo deveria avançar e exterminar ali aqueles ímpios e também os seus animais. E a gente vê aqui a manifestação do juízo que glorifica a Deus, mas não somente isso, mas observe aí que os despojos da guerra deveriam ser consagrados
ao Senhor. Os seus utensílios, os bens, os ouros, as pratas, toda a riqueza, né? O despojo da guerra, né? Os espólios da guerra, que normalmente numa guerra vai para o rei, vai para o palácio, né? E o rei decide o que fazer com aquilo. E o que isso aqui está nos ensinando? Que o Senhor é o rei dos reis, Ele é o rei desse povo, Ele é o general, Ele é quem comanda este povo. Toda a glória, todo o despojo da guerra pertence primeiramente ao Senhor. Deus, é dele. A glória, o trunfo, o triunfo da batalha pertence ao Senhor Deus. O povo não deveria se esquecer disso. Talvez fosse uma tentação para aquele povo, né, se apropriar de todo o tesouro, de todo o ouro, de toda a prata, de toda a pedra preciosa, de todos os bens, mas primeiramente isso seria consagrado ao Senhor, a casa do Senhor. Por quê? Porque a vitória redunda na glória de Deus, primeiro na manifestação do seu juízo e agora também como aquele a quem a vitória é creditada. Os despojos pertencem ao Senhor Deus. Mas observe aí também neste texto que Deus manifesta também a sua graça e a sua misericórdia. Em meio a esta execução de juízo, Deus está aqui realizando várias coisas. Deus está demonstrando a sua fidelidade. Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus que cumpre o que fala, é um Deus que cumpre todas as suas promessas, é um Deus, portanto, fiel, é um Deus bondoso, é um Deus poderoso para entregar esta terra, é um Deus soberano, Ele é o Rei das nações. Ele também aqui nós vimos executa a sua justiça e o seu juízo contra o pecado e o pecador. Mas Deus também aqui demonstra sua graça e misericórdia ao salvar a prostituta Raabe. Deus não se esqueceu desta mulher e da sua família. Josué também não se esqueceu, e os homens que fizeram aliança ali com Raabe não se esqueceram dessa bendita promessa. Nós sabemos que Raabe acolheu ali aqueles espias, e quando ela fez isso e salvou a vida daqueles homens de Deus, ela estava naquele ato rompendo com a velha vida, rompendo com o seu povo e agora se associando, se identificando com o povo de Deus e com o próprio Deus. Quando ela ouviu falar de Deus, dos feitos salvíficos de Deus, Raabe creu em Deus, Raabe temeu a Deus e Raabe escolheu ficar com o povo de Deus, e ela rogou ali por si e por toda a sua casa. E nós nos lembramos lá daquele pacto que foi feito ali, do cordão de escarlate, né, ser colocado na janela para que a casa dela fosse identificada, e houve ali uma promessa de que se Raabe não entregasse aqueles espias, que eles estavam ali comprometidos a salvar a sua própria vida, vida por vida. E aqui Josué ordena que essa promessa fosse cumprida. Então Raabe, esta meretriz prostituta, é salva pela graça de Deus. Deus manifesta aqui a sua graça. Você vai observar aí que primeiramente Raabe foi poupada, mas foi colocada fora do arraial. Isso porque até então, ritualmente, ela, de maneira cultica, né, ritual, ela ainda permanece impura, né? Ela e os seus, os homens, por exemplo, ainda não foram circuncidados. Está num contexto de guerra, eles ainda vão ser devidamente recebidos. E aliás, se você observar mais à frente, Josué, ou o autor, aliás, né, do livro, vai dizer que Raabe estava no meio deles até aquele momento, ou seja, ela foi inserida. E Raabe ali no meio do povo é uma testemunha muito grande de que de fato a tomada de Jericó foi um fato histórico. Raabe passou a habitar no meio daquele povo, ela foi inserida no meio do povo de Deus. Deus manifesta aqui a sua graça, a sua misericórdia. Deus vem e salva o pecador. Raabe não tinha nada de mais em si mesma do que o restante do povo, mas por pura graça ela é poupada e ela é salva. Raabe demonstrou uma fé salvadora legítima, é o que o Tiago vai nos dizer e também o autor aos Hebreus. Em seguida, Josué então profere aqui maldições contra a cidade, contra a sua estrutura, as suas ruínas, os seus fundamentos. E ele diz que se alguém reconstruísse em cima daqueles fundamentos, tentasse reedificar aquela mesma cidade, estaria debaixo de condenação
de juízo de maldição. Calma aí, porque maldição bíblica não tem nada a ver com macumbaria, olho gordo, com maldição hereditária, como a gente vê aí em muitos meios, né? Não tem nada a ver com esse misticismo. A maldição bíblica é você estar debaixo da condenação de Deus, debaixo do rigor da ira de Deus, é estar afastado de Deus. Essas maldições aí de bruxaria, essas coisas é fichinha, perto de você estar debaixo da justa ira e da condenação de Deus e da sua lei por causa dos nossos pecados. É disso aqui que nós estamos falando. Estaria debaixo de juízo de Deus quem tentasse reerguer aquela cidade. Não é que não se poderia fazer mais nada ali naquela cidade. Aquela cidade agora pertencia ao povo de Deus. Mas ninguém poderia reerguer a mesma cidade de Jericó sobre os mesmos fundamentos. Por quê? Porque agora é vida nova, é novidade de vida. Não adianta reaproveitar coisas da vida velha, da vida passada, querer trazer o nosso velho homem, as nossas velhas motivações, a nossa carne para a nova natureza. É o que Jesus vai dizer do velho vinho e do vinho novo, ou do remendo novo em pano velho, ou vice-versa, né? Agora é nova vida, é novidade de vida. E esta aqui é a maldição. Aliás, é quando Deus traz a lei, né, nos 10 mandamentos e diz que seriam bem-aventurados, né? A misericórdia de Deus se estende até 1000 gerações, mas também aquele que quebra a sua lei, né, está debaixo de maldição. É nesse sentido, a pior maldição para o homem é estar afastado de Deus, é estar numa situação de inimizade contra Deus, debaixo de condenação. Mas louvado seja Deus, porque já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E por fim o texto termina aí dizendo que a fama de Josué percorria toda a cidade. O que isso quer dizer? A fama de Josué é também a fama de Deus. O nome de Deus está sendo conhecido. Deus levantou um líder, capacitou um líder, e mesmo o povo anterior tendo sido tão desobediente, Moisés tendo padecido antes de entrar na terra também pela sua desobediência, mas Deus continua com mão forte e a fama agora percorre toda a terra. A vitória redunda na glória de Deus. Aquilo que Deus faz por nós, a vitória que Ele concede aos seus servos, não é para o nosso engrandecimento, não é para que nós venhamos a nos envaidecer, mas é para a glória de Deus. Quando Deus nos dá a vitória, nós recebemos pela fé. Isso redunda no louvor, na glória de Deus, porque Deus, através disso, manifesta o seu caráter, os seus atributos através da nossa vida. Seja o seu juízo, a sua verdade, seja a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, a sua salvação, a sua soberania, o seu cuidado, a sua provisão. Em meio a tudo isso, Deus manifesta quem Ele é e Ele é louvado. Os despojos da guerra pertencem ao Senhor nosso Deus. E você, acredita toda a glória a Deus nas suas vitórias, nas pequenas e nas grandes realizações? O quanto Deus é evidenciado na sua vida? Você glorifica a Deus com as suas palavras, com seus lábios, com seu coração, com atitudes. Você expressa louvor a Deus, você reconhece a grandeza de Deus, ou você bate no peito, e mesmo que lá no seu próprio coração você se acha, né? Você rende graças a você mesmo, a sua esperteza, a sua sabedoria e ao seu jeito. Deus nos dá a vitória, nós recebemos pela fé, mas a glória é toda dele. Louvado seja o nome do Senhor, que a sua fama percorra toda a terra. Mas concluindo, este texto de Josué nos aponta para algo muito maior, algo grandioso. Este texto é uma sombra de algo espetacular que é aqui antecipado. Este texto não está aqui para nos ensinar 7 passos para você conseguir uma vitória. Faça como na muralha de Jericó, faça 7 vezes tal coisa para você conseguir aquilo que você tem na sua vida. Este texto está aqui para nos ensinar que quem nos dá a vitória e já nos deu a vitória em Cristo Jesus é o próprio Deus, e a maior vitória foi na cruz, é a salvação da nossa alma, é a vida eterna, é restabelecer a nossa comunhão com Deus, é o nosso crescimento espiritual, são bênçãos espirituais e eternas.
E este texto está aqui para nos ensinar que nós nos apropriamos disso pela fé, pela confiança em Deus e na sua palavra, pela nossa obediência à voz de Deus e para que nós glorifiquemos ao nome do nosso Deus. Mas novamente falando, Paulo vai dizer aos Colossenses capítulo 2 que Cristo é o guerreiro da cruz, que despojou os principados e potestades. Deus desarmou ali o valente na cruz, derrotou Satanás, expôs ele à vergonha. Ele é digno ali dos despojos desta guerra. Também Isaías 53 diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. É Cristo Jesus quem colhe os frutos da sua vitória. E se nós olharmos aí, diz que a fama de Josué percorria aí por toda a terra, mas é uma expressão que aparece muito também em referência a Jesus, que a sua fama percorria toda a região, percorria toda a terra. E aqui está quem é muito maior que Josué, alguém que recebeu um nome que está acima de todo nome, e diante dele se dobrará todo o joelho, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E este Jesus, o guerreiro da cruz, que venceu por nós, ele é quem está conosco e é ele quem nos dá a vitória. E nós somos o próprio despojo da guerra, nós somos o espólio desta guerra na cruz. Cristo conquistou na cruz um povo para a glória de Deus. Que bênção que nós fomos conquistados, nós que não tínhamos valor algum, mas que temos valor agora à luz de Cristo Jesus, pela obra de Jesus Cristo. Cristo nos conquistou para o Pai. E tudo aquilo que ele conquistou na cruz, todo o despojo da guerra, toda a riqueza, todos os espólios da guerra, Cristo comunica com o seu povo, Cristo compartilha com a sua igreja, porque nós estamos tão intimamente unidos agora a Jesus Cristo, que tudo que é dele é nosso. Ele é o noivo e nós somos a noiva. Tudo que pertence a Jesus pertence a nós, ao ponto da Bíblia dizer que nós somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros. Tudo aquilo que Cristo herda como filho legítimo do Pai, nós herdamos juntamente com Cristo Jesus. Jesus, a semelhança de Josué, é o general de guerra que vai adiante de nós, nos guia, protege a nossa vida. Jesus é o profeta por meio do qual Deus fala e nós cremos na sua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E também Jesus é este sacerdote que nos conduz à presença de Deus. Hoje já não é mais uma arca que vai conosco. Hoje é o próprio tabernáculo de Deus com os homens, o Emanuel, o Deus conosco. É Jesus Cristo quem vai conosco e nos dá a vitória todos os dias na nossa vida. Diante das muralhas de Jericó à nossa frente, quem rodeia conosco, quem está conosco é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus também é este Salvador maravilhoso que veio buscar e salvar o perdido. Assim como Raabe foi lembrada e foi salva, Jesus veio salvar e buscar o perdido, e ele não se esquecerá de nenhum de nós. Ele não vai se esquecer nem de mim e nem de você. Ele não vai nos deixar para trás. Quando ele vier, e vier agora em juízo, como justo juiz, na condenação de todo pecado, de todo mal e de todo pecador, quando todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pela obra de Cristo, pela graça de Cristo, nós estaremos à direita e entraremos no descanso eterno. Mas Jesus virá como juiz e condenará também todo o pecado e os ímpios, à semelhança dessa manifestação de juízo que está ocorrendo aqui. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe profundamente, que aprendamos a viver nesta fé. Uma fé que nós sabemos que vem de Deus e nós a ouvimos pela sua palavra, pelas Escrituras, pela palavra de Cristo. Deus é quem nos dá a vitória e graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, este Deus que sempre nos conduz em triunfo. E Deus nos ajude também a recebermos todos os dias as bênçãos que Cristo conquistou por nós na cruz, pela fé. Lancemos a nossa confiança em Deus, na sua palavra, com obediência, com perseverança.
Que Deus nos ajude também a atribuirmos a Ele toda a glória, pela sua justiça, pela sua graça, pelo seu poder, pela sua misericórdia. Que mais e mais a fama de Cristo, o seu nome, seja conhecido, exaltado e glorificado até que Ele venha. Louvado seja o nome do Senhor. Tome posse, meu irmão, hoje, da vitória que há em Cristo, pela fé que Deus nos dá. Não se conforme com o cristianismo raso, medíocre, xoxo, enquanto há uma corrente de água viva disponível para nós, enquanto há um mar profundo do conhecimento de Deus. Não se contente com tão pouco, diante de tudo que Deus nos dá em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo aqui em Josué.